Olá, tudo bom? Muitas pessoas com mais de 40 anos já fizeram algum exame de sangue ou exame de ultrassom e ouviram do médico: olha, o seu fígado está ficando complicado, você está com gordura no fígado, seu fígado não está funcionando tão bem. E me perguntam o que podem fazer para ajudar a reparar esses danos no fígado. Hoje eu vou te falar quais são as coisas que você pode fazer, as mudanças que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a saúde do seu fígado. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se de fato você já fez algum exame, já teve algum resultado que mostra que o seu fígado não está funcionando tão bem. Às vezes é algum tipo de exame de imagem, do seu ultrassom, às vezes é um exame de sangue que mostra que as enzimas estão alteradas. O que aconteceu? Por que você está se preocupando com isso? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilha esse vídeo com quem precisa, né? Com quem tá passando por isso. Vamos ampliar essa nossa corrente do bem, eu e você, que é isso que eu quero aqui com o canal. A gente sabe que o fígado tem essa ideia, né, global, assim, das pessoas acharem que é um órgão que a gente não tem que se preocupar muito porque o fígado se regenera, né? Ah, não tem problema, posso comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, usar o que eu quiser de remédio sem orientação dos médicos, né? Mesmo que o meu fígado dê problema, ele vai se regenerar. Mas a gente sabe que não é muito assim que as coisas funcionam. Apesar do fígado realmente ter uma capacidade notável de recuperação celular, o hepatócito é uma célula do fígado que tem uma capacidade de replicação muito grande, tanto que se você pega o fígado de uma pessoa saudável, doa metade dele para uma pessoa que precisa de um transplante, o fígado dessa pessoa saudável volta a crescer até um tamanho habitual, né? Ele consegue replicar as células. A grande questão é que se as células estão defeituosas, já tem uma cirrose, uma fibrose, algum tipo de tecido cicatricial, isso não vai acontecer da mesma forma, porque essas células são células que não cumprem a mesma função do que as células do fígado. Ou seja, é como se você tivesse um machucado no fígado e formasse uma cicatriz. Quando você machuca o seu braço, quando você corta o braço, você vai ver que a célula é diferente, né? A gente vê que tem um brilho diferente, mas é uma célula realmente cicatricial, uma célula diferente. Então, esse é um ponto para a gente prestar atenção. E vale a pena a gente falar também que a partir de mais idade, de 40, 50, 60 anos, essa capacidade diminui de recuperação do fígado. Essa regeneração se torna mais lenta, a inflamação basal da própria pessoa tende a aumentar com a idade, e a capacidade antioxidante do nosso corpo tende a diminuir gradualmente. Então, isso significa que o nosso fígado passa a tolerar menos agressões repetidas e passa a demorar mais também para se recuperar. O tempo que ele levaria para se recuperar fica mais, né, ampliado, e tende a sofrer mais com pequenos erros que a gente comete no dia a dia. Lembra que pequenos erros são um peteleco que você dá no seu fígado todo dia. No começo não incomoda, mas imagina ficar dando um peteleco na mesma área todo dia. Começa a inflamar, começa a machucar, começa a incomodar. Então, tem coisas que a gente faz no dia a dia que, se a gente modificar, pode ajudar, sim, a regenerar o nosso fígado de uma forma mais otimizada. Vamos falar mais sobre isso. Primeira coisa, como tá a nossa alimentação, como tá o nosso metabolismo, porque hoje em dia a gente já sabe que o principal agressor do nosso fígado é metabólico. Quando a gente olhava umas décadas atrás, o que causava mais dano hepático, mais problema no fígado para as pessoas, com certeza era a bebida alcoólica, tanto que a gente fazia já uma correlação implícita, quando a pessoa falava assim: eu sofro de problema no fígado, meu pai precisou de um transplante, alcoólatra, né? As pessoas já pensavam nisso: ih, bebeu muito, tem muito problema de álcool. Hoje em dia, de acordo com uma mudança na alimentação da grande maioria das pessoas, né, que veio acontecendo com o passar das décadas, a gente já verifica que a esteatose hepática não alcoólica, a doença gordurosa do fígado não alcoólica, é muito prevalente, mais do que a alcoólica. O que isso quer dizer? Que o acúmulo de gordura no fígado vem causando problemas no fígado de forma muito prevalente. Então, é mais comum hoje em dia você ver pessoas que não bebem ou que bebem muito esporadicamente, muito socialmente mesmo, tipo, de uma vez a 15 em 15 dias, uma vez por mês, uma quantidade moderada. Mas mesmo assim tem problema no fígado. Por quê? Porque esse problema não está vindo necessariamente do álcool, que é sim um potente agressor para o fígado, mas tem vindo da alimentação, dos problemas metabólicos. A gente sabe que o fígado transforma o excesso de glicose que está circulando no nosso plasma
em gordura, e essa gordura tende a se acumular no fígado, principalmente quando o metabolismo está sobrecarregado e você tem uma grande secreção de insulina. Então, onde que isso acontece normalmente? Nas pessoas que estão acima do peso, que tem muita gordura aqui, ó, visceral, central, abdominal, e pessoas que têm uma alimentação desequilibrada, pessoas com sobrepeso, obesidade, né, como eu te falei, e muita disfunção metabólica, ou seja, pessoas que consomem alimentos muito ricos em gorduras ruins, mas também principalmente carboidratos muito simples, que são absorvidos muito rapidamente. A questão do carboidrato e do fígado é uma questão que já está muito elucidada hoje em dia pela ciência, que quando você consome muitos alimentos ultraprocessados, muitos alimentos ricos em açúcares, frutose, esses alimentos dão um pico de açúcar do sangue, porque a velocidade de absorção é muito alta. Então, com isso, você tem uma secreção de insulina muito rápida, abrupta, e aí essa glicose que estava lá no seu plasma, no seu sangue, vai ter que ser guardada. E é guardada em forma de triglicerídeos, né, em células de gordura. E quando a insulina está muito alta, ela pega essa célula e preferencialmente acopla ali perto do seu fígado, infiltrando para o fígado e dando essa gordura no fígado, né, a esteatose hepática. Então, o ideal é que muitas pessoas hoje em dia que sofrem com acúmulo de gordura hepática, não relacionada à bebida alcoólica, façam mudanças na alimentação do dia a dia, na mudança basal da alimentação. Diminua realmente a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico, de açúcar simples, de frutose, de alimentos que se comportam como açúcar. Então, pão branco, arroz branco, macarrão branco. Não é que você não vá mais comer esses alimentos no seu dia a dia, mas sim, se você diminuir a quantidade desses alimentos isoladamente e junto com os carboidratos, com o amido que você for consumir, você consumir fibras, gorduras boas, mais vegetais, você vai conseguir ter uma melhora na função hepática em muitos casos. Hoje em dia a gente já sabe que controlar os picos glicêmicos protege muito o nosso fígado e pode ter um efeito detox, né, no nosso corpo, no sentido de poupar o metabolismo, poupar a secreção de insulina e poupar o fígado. Outra coisa que a gente sabe também é que a inflamação silenciosa está muito relacionada ao problema do fígado. E quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa em insulina alta. Quando o nosso corpo tem uma hiperinsulinemia, quando ele secreta muita insulina muitas vezes por dia, em quantidade exagerada, isso causa realmente um estado mais inflamado do nosso corpo. E a gente sabe que quando o estado está inflamado cronicamente, que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, apesar de não dar sintomas, né, não dá dor, não dá, enfim, nenhum tipo de... o fígado não dói, né? Não dá nenhum tipo de sinal claro do que está acontecendo, isso acaba desgastando os órgãos e o fígado sofre muito com isso. Então, com o passar do tempo, com essa inflamação crônica recorrente de baixo grau, o fígado vai ter uma menor capacidade de inflamação, de regeneração, maior risco de ter a fibrose, que é um sinal de cicatrização pior, né, do fígado, e uma pior resposta a essas agressões leves. Então, combater a inflamação crônica de baixo grau é super importante. Uma coisa que você pode fazer para combater a inflamação crônica é diminuir essa hiperinsulinemia, que foi o que eu te falei, controlando os carboidratos e fazendo melhores combinações de alimentos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre resistência à insulina, índice glicêmico, que estão muito relacionadas a isso. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição para esse vídeo que não ficar muito extenso. Mas são vídeos muito interessantes e complementares. É só você tentar pensar, basicamente, como você poderia lentificar a absorção desses carboidratos, com fibra, com gordura boa, com proteína, para pensar em poupar mais o seu fígado. Outras coisas que aumentam a inflamação no nosso corpo, a gente já sabe disso, é o sono irregular, o estresse por conta dos picos de cortisol, o sedentarismo também estão relacionados a aumentar a inflamação do nosso corpo. Eu tenho uma playlist aqui de tudo sobre inflamação com muitas dicas importantes de como diminuir essa inflamação crônica, que é fundamental para o nosso fígado. Também vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra estratégia muito importante para melhorar a saúde do nosso fígado é preservar ou aumentar o nosso tecido muscular. Justamente quando a gente pensa em 40 anos, 50, 60, a gente sabe que existe uma tendência à sarcopenia, que é a perda de massa muscular progressiva, que vai acontecendo com muitas pessoas que não fazem trabalho de musculação, trabalho de força. E o músculo é um órgão metabolicamente muito ativo. A partir dos 40, a gente sabe que essa perda de massa muscular pode acontecer. Com isso, a glicose permanece mais no sangue, porque o músculo tem uma capacidade muito interessante de puxar a glicose do sangue para dentro da célula muscular sem precisar de insulina. Então, quando a gente consegue preservar, aumentar o tecido muscular, a gente consegue melhorar mais essa questão do equilíbrio de glicose no plasma. Com isso, previne essa questão da hiperinsulinemia e dá uma poupada na carga metabólica do fígado. Então, quando a gente preserva o músculo ou aumenta o fígado, ou aumenta o músculo, a gente consegue melhorar a sensibilidade à insulina, que ajuda o fígado,
reduzir a gordura do fígado e ativar o trabalho do fígado. Então, é muito importante fazer um trabalho de musculação, um trabalho de força, se manter mais ativo no dia a dia e evitar que essa glicose fique aumentada ao longo do dia. Quando a gente fala muito de gordura no fígado, normalmente a gente percebe que as pessoas que vivem com diabetes, têm resistência à insulina, pré-diabetes, são as pessoas que são acometidas por problema no fígado. Você sofre com alguma dessas condições de saúde também? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. E se você tá gostando, aproveita e deixa sua curtida, isso é muito importante pra mim aqui no canal. Outra coisa que é super importante pra você melhorar a saúde do seu fígado é evitar a automedicação. Muitas pessoas têm um hábito recorrente de continuar a utilizar medicamentos sem orientação médica e por muito tempo. E muitas vezes utilizam o mesmo medicamento de forma crônica. Por exemplo, uma pessoa que já está mais idosa, que sente muita dor nas costas, faz o quê? Começa a tomar anti-inflamatório, sem orientação médica, e fala assim, eu só consigo dormir, só consigo relaxar quando eu tomo esse remédio, mas é um anti-inflamatório super potente que pode prejudicar o fígado quando ele é tomado de forma crônica. Normalmente, quando o médico passa um remédio anti-inflamatório, ele passa uma dose baixa, controlada, e por um período 3 a 5 dias, 7 dias, ele vai determinar o que é melhor para você. O que a gente sabe é que existem muitas pessoas idosas que compram esses remédios sem orientação, ou às vezes pega de alguém, né? E, me dei muito bem com esse, toma esse aqui. E começa a tomar por conta própria, doses altas, doses contínuas, e isso vai sobrecarregando o fígado. Outra questão são os suplementos alimentares, também sem orientação médica. E às vezes vários suplementos ao mesmo tempo que podem sobrecarregar o fígado. Eu falei dos remédios anti-inflamatórios, mas outros remédios também podem fazer mal para o fígado. O anti-inflamatório é muito clássico, né? Mas qualquer tipo de remédio sem orientação médica, qualquer tipo de suplementação sem orientação médica de um nutricionista, qualquer tipo de coisa que você tome cronicamente, se automedique a médio ou longo prazo, pode causar algum tipo de lesão no seu fígado. Então, se você está na dúvida se você deve consumir algum desses remédios, algum desses suplementos, lembra sempre de falar com seu médico, seu nutricionista. E o ideal, se você achar que estou tomando muita coisa, será que eu continuo? Suspende, se você começou a tomar por conta própria, né? E vai ao médico para verificar o que você deve ou não continuar. Vale a pena lembrar também que uma alimentação mais natural tem o papel de melhorar a saúde do nosso fígado de várias formas diferentes. Porque quando a gente consome mais legumes, mais verduras e mais frutas, a gente consegue um combo muito interessante de antioxidantes. Esses alimentos normalmente são muito ricos em vários tipos de antioxidantes diferentes e tem uma função anti-inflamatória para o nosso fígado. Então, quanto mais colorida a sua alimentação for, mais antioxidantes e realmente produtos ali nutracêuticos você vai conseguir tirar da sua alimentação. Além disso, a gente sabe que as verduras, legumes, frutas que têm casca têm uma tendência maior a ter fibras alimentares e essas fibras ajudam a eliminar o colesterol em excesso, que ajudam na saúde do nosso fígado, facilitam o processo digestivo e facilitam também a função do fígado. Além disso, a gente sabe que esses alimentos mais saudáveis, quando a gente consome mais deles na nossa alimentação, a tendência é que quanto mais legumes, verduras e frutas você consuma, menos de outros alimentos você consuma. Então, se você já consome bastante fibra, nessa dieta volumétrica, que eu falo bastante para você aqui, que é uma dieta bem rica em fibras e com poucas calorias, poucos carboidratos líquidos, você de fato vai consumir menos produto processado, produto calórico, gorduroso. Então, com isso, de uma forma indireta, você também acaba poupando o seu fígado. Quero te deixar um alerta também com relação a chás detox, suplementos detox. Muitos desses são vendidos na internet. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o que vai ali. Muitas vezes podem ter ervas ou até mesmo medicamentos em concentrações que podem até fazer mal para o nosso fígado. Então, assim, o ideal é que a gente não tente buscar uma solução milagrosa. Infelizmente, não existe. O nosso fígado tem sim uma capacidade de se autorregular, se autolimpar, um detox natural. Mas para isso a gente tem que fazer um ambiente melhor para o nosso fígado, anti-inflamatório, mais saudável. Então, se você pensar em conseguir fazer mudanças estruturais interessantes, você vai conseguir melhorar a saúde do seu fígado a médio e longo prazo. Não adianta tentar buscar um milagre, uma coisa que não exija, sabe? Vou tomar essa cápsula aqui e vou curar meu fígado. Infelizmente, ainda não tem nada que faça esse papel, até porque a gente sabe que o fígado é prejudicado por hábitos ruins da gente. Então, como é que a gente quer melhorar o fígado se a gente não muda os nossos hábitos, né? Fica aqui essa questão pra gente pensar e pra gente tentar melhorar os hábitos mesmo. Não vai melhorar só o seu fígado, isso tudo que eu te falei. Vai melhorar o açúcar de sangue, vai melhorar o coração, vai melhorar a sua disposição, vai melhorar o seu peso. Então, essas mudanças são muito interessantes para a sua saúde como um todo. Me conta aí o que você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Compartilha com quem vai gostar. Vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.